Um país minúsculo, e um dos lugares mais seguros do mundo. Este é o Vaticano, a cidade do Papa. Rodeada por uma fronteira de 3,21 km com a Itália, a cidade do Vaticano é uma cidade-estado independente, que cobre pouco mais de 100 acres, tornando-se um oitavo do tamanho do Central Park de Nova York. A cidade do Vaticano é governada como uma monarquia absoluta com o Papa à frente. O Vaticano cunha seus próprios euros, imprime seus próprios selos, emite passaportes e placas, opera meios de comunicação, e tem sua própria bandeira e hino. Na falta de uma função do governo com tributação, as taxas de admissão do museu, as vendas de selos e lembranças e as contribuições geram a receita do Vaticano. A maioria dos 600 cidadãos da cidade do Vaticano vive no exterior. A Basílica de São Pedro fica no topo de uma cidade dos mortos, incluindo o túmulo de seu homônimo. Benito Mussolini assinou a existência da cidade do Vaticano. A disputa entre o governo italiano e a Igreja Católica terminou em 1929 com a assinatura dos Pactos de Latrão, que permitiram que o Vaticano existisse, como seu próprio Estado soberano, e compensou a Igreja com 92 milhões de dólares, sendo mais de $1 bilhão em dinheiro de hoje. A Guarda Suíça foi contratada como força mercenária, protege o pontífice desde 1506. Foi o Papa Júlio II que contratou para sua proteção pessoal. Mas o que torna os arquivos secretos do Vaticano um dos edifícios mais seguros do mundo? E o que há de tão secreto no Vaticano? Fique comigo até o fim desse vídeo para descobrir alguns dos segredos. O Arquivo Secreto do Vaticano é o repositório central na cidade que abriga todos os atos divulgados pela Santa Sé, ou Sé de Roma. O Papa, como soberano da cidade do Vaticano, detém a propriedade do material preservado nos arquivos até sua morte ou renúncia, passando a posse ao seu sucessor. Os arquivos secretos do Vaticano incluem documentos estatais, correspondência, livros de contabilidade e muitos outros documentos que a Igreja acumulou ao longo dos séculos. Sob as ordens do Papa Paulo V, o arquivo secreto foi separado da Biblioteca do Vaticano no século XVII. Como resultado, no final do século XIX, o Papa Leão XIII abriu o arquivo para estudiosos, milhares dos quais agora estudam alguns de seus documentos anualmente. Quando você pensa nos arquivos secretos do Vaticano, imagens de documentos enigmáticos e segredos enterrados vêm à mente, mas isso não é tudo que você pode encontrar em uma das maiores coleções de documentos históricos. No primeiro século do cristianismo, a Igreja Católica já preservava um acervo substancial de registros. A grande maioria desses documentos está agora extraviada, mas sabemos sobre eles através de referências em trabalhos posteriores. Originalmente, os materiais de arquivo da Igreja Católica foram mantidos no Palácio de Latrão, então a residência oficial do Papa. No século XI, os arquivos foram transferidos para 3 locais distintos: Latrão, Basílica de São Pedro, e Palácio Palatino. Entre os séculos XI e XIII, grande parte desses arquivos desapareceu. Durante o saque do Vaticano em 1404, registros papais e documentos históricos foram jogados nas ruas, e o Papa Inocêncio VII fugiu da cidade. Seu sucessor, o Papa Gregório XII, aparentemente vendeu um grande número de recursos de arquivo em 1406, incluindo alguns dos registros papais. Em 1612, o Papa Paulo V ordenou que todos os registros da Igreja Católica fossem coletados em um único local. Em 1867, estudiosos individuais tiveram acesso aos manuscritos relacionados ao julgamento de Galileu. A maior razão por trás do acesso limitado foi a preocupação de que estudiosos protestantes pudessem usar seu acesso para difamar ou envergonhar a Igreja Católica. Em 1879, o Papa Leão XIII nomeou o arquivista cardeal Joseph Ergenroter, que recomendou permitir o acesso a historiadores. Eventualmente, os arquivos foram abertos em 1º de janeiro de 1881 para permitir pesquisas imparciais e críticas. Embora o arquivo tenha implementado políticas que restringem o acesso, os papas concederam exceções. Por exemplo, em 2002, o Papa João Paulo II permitiu aos pesquisadores o acesso a documentos dos arquivos históricos relativos às relações da Santa Sé com a Alemanha.
O objetivo era acabar com as especulações sobre a relação da Igreja Católica com o Partido Nazista. Desde 2006, membros do Departamento de Arquivos vêm organizando as 16 milhões de páginas de documentos projetadas para prepará-los para inspeção por estudiosos. Os arquivos secretos do Vaticano abrigam a maior coleção de livros, documentos e doutrinas católicas do mundo. Possui cartas de figuras conhecidas, como Abraham Lincoln e Mary, Rainha da Escócia. Foi avaliado para conter 85 quilômetros de prateleiras, com 35 mil volumes apenas no catálogo seletivo. O arquivo abriga notas do julgamento do cientista Galileu, do século XVII, que questionava a visão da Igreja Católica sobre o movimento da Terra. Este foi o julgamento que levou Galileu a ser colocado em prisão domiciliar pelo resto de sua vida. O documento mais antigo dos arquivos está em uma página de pergaminho solta, indicando uma doação para uma igreja em Veneza de 809. A bula papal de 1493 escrita por Alexandre VI também está presente nos arquivos. Este documento deu à Espanha mais controle de outras terras e efetivamente dividiu Espanha e Portugal. Bula escrita pelo Papa Leão X, a bula papal de 1521 proibiu Martinho Lutero da Igreja Católica. E os arquivos também incluem um apelo de Maria, Rainha da Escócia, meses antes de sua execução, solicitando ao Papa Sisto V que ajude a salvar sua vida e a liberte da prisão. Como o Papa decidiu não intervir, ela foi executada em 1587. A carta mais renomada dos arquivos é o pedido de Henrique VIII, que queria a anulação de sua esposa Catarina de Aragão para que pudesse se casar com Ana Bolena. A carta foi apoiada pelas assinaturas de 85 clérigos, incluindo o arcebispo de Canterbury. No entanto, o Papa negou o pedido, declarando uma ameaça direta à Igreja Católica. Depois que o pedido foi rejeitado, Henrique VIII iniciou a Igreja da Inglaterra para se divorciar. No início do século XXI, os arquivos secretos do Vaticano iniciaram um projeto de digitalização interna por dois motivos. Em 2018, os arquivos tinham 180 terabytes de capacidade de armazenamento digital e digitalizaram mais de 7 milhões de imagens. Dada a vastidão dos arquivos, apenas uma pequena fração do material total é acessível online. Uma porcentagem ainda menor foi transcrita em texto de computador pesquisável. Em 2017, um projeto chamado Encodice Ratio foi iniciado na Universidade de Roma, que usou inteligência artificial e reconhecimento óptico de caracteres, para transcrever mais documentos dos arquivos. O estilo de caligrafia apertado do script medieval torna a diferenciação de caracteres individuais difícil, até mesmo os leitores humanos confundem muitas letras individuais do alfabeto como escritas na escrita medieval. A equipe do projeto tentou resolver esse desafio desenvolvendo um software de aprendizado de máquina que pudesse analisar o texto. O programa deles alcançou 96% de precisão na análise desse tipo de caligrafia. Mesmo com a maioria dos arquivos estatais seja acessível ao público, os arquivos secretos do Vaticano estão posicionados estritamente em uma parte do Vaticano semelhante a uma fortaleza. Possui mais de 1.200 anos de documentos e manuscritos históricos. O maior fator que torna os arquivos seguros é que esses documentos estavam completamente fora dos limites para qualquer pessoa fora do círculo interno da Igreja Católica antes de 1881. Também possui um cofre subterrâneo conhecido como o Debunker, cuja versão foi reconstruída no filme Anjos e Demônios, de 2008, adaptado do livro de Dan Brown, também retrata uma visita ao arquivo. O Vaticano abriu os arquivos para um seleto grupo de repórteres em 2010 para contestar o tratamento do filme. Hoje, é possível solicitar acesso limitado. Mas, o processo de entrada está entre os mais severos do mundo. Repórteres, estudantes e historiadores amadores estão proibidos de acessar os arquivos, e as autorizações são concedidas apenas a pesquisadores acadêmicos que precisam renovar seus pedidos de acesso a cada 6 meses. Os arquivos só são acessíveis aos estudiosos a partir dos 75 anos. Quando autorizados, os acadêmicos entram no Vaticano por meio de um ponto de entrada específico que é protegido pela Guarda Suíça. Eles são conduzidos aos arquivos onde podem acessar até 3 documentos pré-solicitados em um dia. Sendo um dos edifícios mais seguros do mundo, é proibido fotografar o conteúdo. Você verá apenas algumas fotografias dos 53 quilômetros distantes de arquivo,
principalmente porque é aberto apenas para pesquisadores. Mesmo com tanta segurança em vários momentos da história do Vaticano, os papas escaparam por uma passagem secreta. Em 1277, uma passagem coberta elevada de 800 metros de comprimento, o Passetto di Borgo, foi construída para ligar o Vaticano ao castelo fortificado de São Ângelo, às margens do rio Tibre. Serviu como rota de fuga para os papas, principalmente em 1527, quando provavelmente salvou a vida do Papa Clemente VII durante o saque de Roma. Enquanto as forças do Sacro Imperador Romano Carlos V invadiam a cidade e assassinavam padres e freiras, a guarda suíça segurou o inimigo tempo suficiente para permitir que Clemente chegasse com segurança ao castelo de Santo Ângelo, embora 147 das forças do Papa tenham perdido suas vidas em a batalha. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Obrigado, vocês são o máximo.